Olá! O Judiciário em Evidência desta semana destaca as ações e projetos do Fórum Clóvis Bevilacqua para os próximos 2 anos. Tribunal Pleno elege juíza para a vaga deixada com a aposentadoria da desembargadora Edith Bringel Olinda Alencar. Juíza da 3ª Vara Criminal de Maracanaú, na região metropolitana da capital, adota audiência única para julgamento de processos. E mais, exposição no Tribunal de Justiça faz homenagem à trajetória da mulher na magistratura brasileira. Agora, no Judiciário em Evidência. O Tribunal de Justiça do Ceará está homenageando a trajetória da mulher na magistratura. O evento é comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, festejado em 8 de março. A mostra reúne histórias de 11 magistradas que deram grande contribuição à justiça brasileira. Ao meu lado está a desembargadora Sérgia Miranda, que é diretora da Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada da AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Desembargadora, quais os objetivos dessa exposição? O objetivo dessa exposição é mostrar o trabalho da mulher na magistratura, a importância da chegada da mulher na magistratura e, ao mesmo tempo, oportunizar para que outras pessoas, outras mulheres possam querer ingressar. Um dos nossos objetivos é também mostrar que a primeira mulher na magistratura brasileira foi uma cearense, homenageá-la, corrigindo uma informação histórica, trazendo à baila essa correção e, ao mesmo tempo, trazendo aqui a família da desembargadora Aury Moura Costa, que marcou história não só no Brasil, mas principalmente no Ceará. Obrigada, desembargadora Sérgia Miranda. Eu converso também com o presidente da AMB, desembargador Nelson Calandra. Desembargador, a participação da mulher na magistratura vem aumentando, o senhor percebe essa tendência? É verdade, e a primeira palavra nossa é de ser de homenagem ao Tribunal de Justiça do Ceará e de homenagem à mulher brasileira. Essa exposição ela tem um sentido para nós, a AMB, nesses 64 anos de caminhada democrática. Mostrar que a mulher brasileira faz parte da distribuição da justiça. Não é à toa que a deusa da justiça é Têmis, é uma mulher que mostra que ao mesmo tempo que acolhe, que ao mesmo tempo que examina com imparcialidade a todos, pode baixar os seus veredictos sempre imparciais. A mulher brasileira nessa mostra, retratada sobretudo na imagem da nossa querida Aury Moura Costa, ela mostra que na década de 30, uma mulher que vivia em épocas tão difíceis, teve a coragem de disputar um concurso, ser juíza nessa terra e deixar o seu exemplo como semente para cada um de nós. Quem também está prestigiando a exposição é o juiz do Paraná, Roberto Bacelar, que é presidente da Escola Nacional da Magistratura. Como o senhor vê o crescimento da participação feminina na magistratura? Com muito bons olhos, na medida em que houve uma mudança muito grande em relação ao perfil dos próprios julgamentos. A própria sensibilidade feminina faz com que hoje nós tenhamos uma humanização da magistratura. A participação das mulheres em todos os cargos, mas fundamentalmente na magistratura, tem sido uma grande conquista da evolução do próprio direito no Brasil. Obrigada, juiz Roberto Bacelar. A exposição, que trata da trajetória da mulher na magistratura, foi aberta no dia 8 e segue até 13 de março. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Ceará, em parceria com a Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada da AMB. Conta também com o apoio da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência familiar e doméstica. Daqui, a exposição segue para municípios do interior do estado. Karine Vanessa para o Judiciário em Evidência. O Pleno do Tribunal de Justiça elegeu a juíza Maria Gleides Lima Vieira como desembargadora. Ela vai ocupar a vaga deixada pela desembargadora Edith Bringel Olinda Alencar, aposentada em janeiro deste ano. Edith Bringel, que atuou na magistratura durante 43 anos, recebeu uma placa de homenagem. Na mesma sessão, o Pleno elegeu a juíza Maria Gleides, titular da 3ª Vara de Sucessões de Fortaleza, como desembargadora. A sessão ocorreu na quinta-feira, 7 de março, e foi conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. O Pleno é formado por 43 desembargadores. Falta preencher a vaga destinada ao AB Ceará.
O tribunal aguarda a lista sêxtupla que será enviada pela OAB. A entidade publicou edital tornando pública a abertura do processo de seleção dos advogados. Os nomes serão enviados ao Tribunal de Justiça que, durante a eleição, vai escolher 3. Posteriormente, a lista tríplice é enviada ao governador, a quem compete nomear o desembargador. Esse procedimento é chamado de quinto constitucional e vale também para membros do Ministério Público. A vaga, que vai ser ocupada por um advogado, surgiu com a aposentadoria do desembargador Hernani Barreira Porto, ocorrida em outubro de 2012. O Judiciário do Ceará vem adotando medidas para dar maior celeridade aos julgamentos. Um dos exemplos vem da região metropolitana de Fortaleza. Na comarca de Maracanaú, a juíza da 3ª Vara Criminal está resolvendo todo o processo em uma única audiência. A juíza Janaína Marques de Oliveira e Silva assumiu a 3ª Vara Criminal de Maracanaú em agosto de 2011. Desde então, a audiência única vem sendo adotada. Em uma mesma sessão, a magistrada interroga réus, vítimas e testemunhas e julga o caso. Todos são beneficiados, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, os réus que aguardam julgamento e a sociedade que tem uma manifestação do Poder Judiciário acerca de um fato criminoso que é imputado a alguém. As audiências únicas ocorrem todos os dias, das 8h30 da manhã às 2h da tarde, aqui no Fórum de Maracanaú. Por dia, são realizadas até 4 audiências de instrução. Os réus já saem daqui sentenciados. A medida já permitiu concluir cerca de 500 processos. Hoje, os réus esperam, no máximo, 90 dias pelo julgamento. O representante do Ministério Público destaca a importância da iniciativa. A produção de justiça é muito célere e a resposta que a Justiça e o Ministério Público dá à sociedade também é rápida. E isso pacifica a sociedade. Você vai ver a seguir os projetos da administração do Fórum Clóvis Bevilacqua para os próximos 2 anos. Não saia daí! O Fórum de Quixadá, no Sertão Central cearense, funciona na Avenida Jesus Maria José, sem número, bairro Jardim dos Monólitos. Os telefones de contato são 88-3412-5227, 3412-5660 e 3412-5555. A comarca de Itatira, distante 217 quilômetros de Fortaleza, está promovendo a primeira campanha de alistamento de jurados voluntários. Os selecionados vão atuar nas sessões do Tribunal Popular do Júri. É preciso ter mais de 21 anos de idade, notória idoneidade, ser brasileiro ou naturalizado e alfabetizado. Os interessados devem ir ao Fórum de Itatira, localizado na rua Antônio Sabino Guerra, sem número. Outras informações pelo telefone 88-3436-1058. O juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, titular da 8ª Vara da Fazenda Pública, fica na direção do Fórum Clóvis Bevilacqua até janeiro de 2015. Luciano Lima Rodrigues foi empossado como diretor do Fórum de Fortaleza no dia 29 de janeiro deste ano. O magistrado explicou que o judiciário exige gestão profissional com gerenciamento de metas, controle de produtividade e planejamento. Uma das novidades será a criação de comitê gestor, que terá a finalidade de apreciar as demandas encaminhadas à diretoria. A equipe de juízes auxiliares da diretoria do Fórum para os próximos 2 anos é formada da seguinte forma: Francisco Eduardo Torquato Escorça Fava, coordenador das varas da Fazenda Pública, de recuperação de empresas e falências, de registros públicos e de execução fiscal e de crimes contra a ordem tributária. José Maria dos Santos Sales, coordenador das varas cíveis, de família e de sucessões, e Josiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Alda Maria Holanda Leite, coordenadora das varas da Infância e da Juventude, Rosilene Ferreira Tabosa Facundo, coordenadora das varas criminais, de delitos do tráfico, de execução penal, de penas alternativas, do juízo militar, do júri e de trânsito. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, coordenadora do setor de distribuição, Eduardo de Castro Neto, superintendente da Coordenadoria de Mandados, Maria de Fátima de Melo Loureiro, ouvidora do Fórum Clóvis Bevilacqua, Natália Almino Gondim, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e Jorisa Magalhães Pinheiro, coordenadora do Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos Judiciais. A Secretaria Executiva da Diretoria será exercida por Wilton Bessa.
O Fórum de Fortaleza possui 108 varas, 75 mil metros quadrados de área construída e 330 metros de extensão horizontal. Diariamente passam pelo local mais de 5 mil pessoas. Para falar sobre os projetos da administração, eu recebo o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz Luciano Lima. Também é nosso convidado o secretário executivo do Fórum, Wilton Bessa. Sejam bem-vindos. Juiz Luciano Lima, quais as prioridades da sua gestão? Bem, a minha gestão tem como base 2 parâmetros, né? A questão do planejamento e a questão da infraestrutura. Eu cheguei ao fórum e encontrei esses dois desafios. O primeiro é a questão da infraestrutura, que é a conclusão das obras do fórum. A segunda é a questão da gerência. Eu entendo que o judiciário hoje ele precisa muito mais de um juiz que saiba gerenciar do que no passado. Quando eu cheguei na magistratura, há 20 anos atrás, o juiz ele era um julgador, nós não tínhamos secretarias de vara, tínhamos cartórios, então o papel do juiz era quase sempre apenas julgar, tinha pouca administração. Hoje nós temos uma estrutura de uma vara em que nos requer controle, nos requer expertise na questão para cumprimento de metas, para a gestão em si. Então, o judiciário hoje, o juiz tem que ter um perfil de julgador e também de gestor. Então, esses são meus 2 desafios, a infraestrutura, né, e o planejamento. E o mandato de 2 anos é suficiente para desenvolver esse trabalho? Olha, Pâmela, o mandato de 2 anos, evidentemente, ele é curto. 2 anos é uma coisa que passa muito rápido. Mas ele também é suficiente na medida em que os projetos são institucionais. Os projetos não são pessoais, né? Então, quando se tem como meta projetos para a instituição, como se tem os projetos que possam ultrapassar gestões, sejam dirigidos ao melhoramento da instituição, os 2 anos são suficientes para você dar a sua participação nesse projeto que é maior, que é o projeto institucional do Poder Judiciário. Gestão profissional, controle de produtividade e planejamento. Esses pontos são essenciais para trazer maior agilidade ao julgamento dos processos, secretário? Com certeza. O que ocorre, como o doutor Luciano falou, é a mudança do perfil do magistrado e de uma segunda pessoa dentro de uma vara, que é chamado de diretor de secretaria. Essas pessoas são responsáveis pela gestão daquela unidade judiciária. E você não faz gestão sem planejamento, sem produtividade, sem meta, sem ter método para garantir o desempenho melhor que se espera. E nós não podemos dissociar isso ao que hoje o Poder Judiciário é cobrado, né? O Poder Judiciário hoje é bastante cobrado por indicadores, que hoje são classificados pelo Conselho Nacional de Justiça, e esses indicadores demonstram o desempenho do Poder Judiciário como um todo. Então, o magistrado, quando ele está atuando enquanto magistrado, ele está fazendo uma parte desse processo, que é a parte da julgar e sentenciar o processo. Entretanto, se ele parar por aí, os indicadores de desempenho não serão formalizados, porque a outra parte depende da atuação da equipe da vara judiciária. Então, nós estamos trabalhando em uma metodologia que vai proporcionar, mostrar a esse magistrado e ao diretor de secretaria a necessidade de atuar fortemente na melhoria dessa performance. E, para isso, é necessário você ter um bom planejamento. Entretanto, algumas ações, como o doutor Luciano já ressaltou, precisam ser desenvolvidas e talvez 24 meses não sejam suficientes para você ver o ciclo fechado, mas precisamos iniciar. Por falar nisso, quais são as ações que a administração pensa para melhorar justamente essa performance das varas? A gente não pode imaginar uma melhoria de performance sem conhecimento, sem envolvimento e comprometimento de toda a equipe. E esse envolvimento é necessário que todos entendam a importância dessa mudança comportamental. E mudança comportamental me leva à mudança de cultura, e mudança de cultura você não faz em 1 ano ou 2. Então você tem que começar esse início dessa mudança e atuar fortemente em conhecimento de técnicas de gestão. Hoje essas técnicas de gestão, através do Conselho Nacional de Justiça, estão sendo bastante exigidas,
E o que a gente percebe é que um magistrado ou um diretor de secretaria, ou mesmo alguém da equipe daquela unidade, ele sabe que existe uma meta, sabe que existe um indicador, mas às vezes tem dificuldade em como atuar para melhorar, seja através da dificuldade de infraestrutura, de pessoal ou mesmo de dados. Então, o desafio é tentar equalizar essa situação. Dificuldades sempre serão existentes e as disponibilidades de atuação serão limitadas. Então, o segredo é atuar na gestão. Juiz Luciano Lima, como se deu a escolha dos coordenadores das varas e setores do fórum? Quando eu recebi o desafio de dirigir o fórum, eu imaginei que esse grupo de juízes, chamado auxiliar da diretoria, eles precisavam ser pessoas que tivessem um perfil gerencial, ou seja, pessoas que pudessem colaborar na direção do fórum. Então, de alguma forma, esses juízes, eles funcionam literalmente como auxiliar da diretoria, na medida em que nós levamos as questões, eles trazem as questões para a reunião dos coordenadores, eu levo algumas questões da diretoria para conversar com eles, e nós discutimos, e algumas deliberações são feitas coletivamente. Então, o perfil que eu imaginei para eles, primeiro fosse a questão da gerência, eles tivessem noção da importância do aspecto gerencial que o magistrado tem que desenvolver, esse é um aspecto. O segundo, fossem juízes que tivessem, em relação às suas áreas, certo? Um trânsito bom, porque isso é necessário para que a gente possa, eles possam retransmitir as decisões, retransmitir os nossos propósitos e tudo mais. Então, e o terceiro foi o aspecto da disponibilidade, porque também é necessário disponibilidade, porque o juiz não sai da sua unidade judiciária, ele vai abraçar um outro desafio. Então, também é necessário essa disponibilidade. Nós faremos agora um rápido intervalo e daqui a pouco continuaremos falando sobre a nova administração do Fórum Clóvis Bevilacqua. Até já! O Juizado Especial de Sobral, na região norte do Ceará, fica na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, número 1300, bairro Dom Expedito. Os telefones de contato são 88-3677-5864 e 3677-5866. O Judiciário em Evidência está de volta. Hoje estamos falando sobre os projetos da nova administração do Fórum Clóvis Bevilacqua. Juiz Luciano Lima, uma das preocupações do senhor é o gerenciamento da vara e não somente o julgamento de processos, como a gente havia conversado agora há pouco. Como fazer esse gerenciamento? O gerenciamento da vara ele é fundamental para que o resultado do trabalho do magistrado ele seja efetivado. Porque o magistrado ele produz, ele julga, mas esse julgamento, com relação às estatísticas, ele só acontece quando há uma baixa no sistema, e essa baixa é dada pelos servidores. Essa não baixa, por exemplo, nos leva a uma situação desconfortante, que é o fato do juiz cearense ou do Fórum Bevilacqua julgar muito, mas as estatísticas mostrarem que o julgamento não é o suficiente ou não é o ideal, porque não está atualizado no sistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a necessidade de um treinamento dos servidores para essa nova realidade do judiciário, uma realidade de cumprimento de metas, uma realidade de estatísticas. Hoje, uma secretaria de vara ela tem que preencher estatísticas, as mais diversas em relação ao CNJ. Isso se dá por quê? Isso se dá porque o CNJ ele precisa de dados para planejar o judiciário. Então, o planejamento ele se dá através desses dados. A relação vara ou juiz-habitante, ela não pode ser uma coisa feita sem nenhum critério, ela é feita através de critérios técnicos. Então, esses critérios técnicos vêm desses dados que as varas devem fornecer de uma forma segura. Então, um dos meus projetos é agilizar e treinar as varas para que elas possam fornecer esses dados de uma forma segura, para que isso possa reverter em benefício do judiciário. O senhor promove reuniões semanalmente. Qual é a importância dessa relação mais estreita com os coordenadores? Por conta de uma opção de administração compartilhada com os diretores, com os coordenadores de vara, eu tenho mantido as reuniões semanais.
Por quê? Porque eu tenho uma demanda muito grande em relação à diretoria e essa demanda ela chega através do juiz individualmente, mas o mais importante é que ela chega através dos coordenadores de vara, porque eles trazem as questões que são próprias daquele grupo de unidades judiciárias. Então, a gente está sempre conversando para que as demandas cheguem e a gente tenta resolver essas demandas de uma forma colegiada. Essa administração colegiada me parece ser o ideal para a gente encontrar soluções, porque são várias pessoas com experiências diferentes e que trazem as suas experiências, as suas próprias e as dos outros, para a resolução dos conflitos. Secretário, a percepção da necessidade da gestão da vara e da equipe ajuda a melhorar a performance das varas? Com certeza, talvez seja o melhor caminho, né? Porque, embora o processo de virtualização esteja em andamento, como o doutor Luciano falou, tem que ter a participação das duas vertentes da vara, o magistrado e os servidores. Não adianta o magistrado trabalhar a sua produtividade se o servidor não concluir esse processo. E essa parceria, digamos assim, entre essas duas entidades dentro da vara é de fundamental importância para se conseguir a melhoria da performance, mesmo porque a performance se dá necessariamente pela atualização dos dados no sistema. Então precisamos ter algumas ações, digamos, iniciais, né? A gente tem que equalizar algumas situações. Um dos primeiros aspectos que o Dr. Luciano já adotou é tentar distribuir de forma igualitária alguns profissionais nas varas. Lógico que sabemos que essa quantidade de pessoas é insuficiente para o ideal, mas também a gente tem que saber trabalhar com o que nós temos. E aí entra necessariamente a potencialidade dessa equipe que já tem todo um conhecimento específico da atuação na vara, precisa agora talvez ser demonstrado algumas outras técnicas, formas de trabalho que possam efetivamente dar uma melhor performance nos resultados. Uma das iniciativas bem-sucedidas é o Grupo de Auxílio para a Redução de Congestionamento de Processos Judiciais. O senhor já promoveu a ampliação e a forma de atuação da equipe de juízes. Como é que o grupo vai atuar? Bem, esse aí é um dos pontos que eu lhe falei anteriormente, que as experiências servem as nossas e as dos outros. Quando eu cheguei no fórum, eu encontrei esse grupo de redução de congestionamento de processos. Esse grupo ele teve um trabalho excepcional o ano passado, com o julgamento de 11 mil processos. E por isso eu entendi que ele era importante que ele permanecesse como uma boa prática. Mas também entendi que ele deveria ser aumentado e deveria a ele ser agregado algumas formas de gestão mais eficiente. Então esse grupo ele foi ampliado, ele continua sob a direção da juíza Jorisa Magalhães e a ampliação deles vai se dar de que forma? Dentro desse grupo, que são atualmente 39 juízes, vão ser formados microgrupos ou grupos menores que vão atuar em determinadas áreas do fórum. Um grupo vai para a fazenda, um grupo vai para a execução fiscal, um grupo vai para o cível, outro para o júri. Então, assim, nós vamos tentar atacar os pontos de maior gargalo em relação ao congestionamento, de uma forma mais distribuída. Essa opção do grupo, ela se deu por uma reflexão de que existiam no fórum muitos juízes auxiliares, mas não o suficiente para auxiliar todas as varas. E com esse grupo, nós temos a possibilidade de auxiliar a todos conjuntamente, e não a cada um deles, mas todos serem beneficiados, porque o auxílio vai ser dirigido à necessidade de cada grupo de varas. Essa foi a nossa ideia. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a antiga Central de Conciliação, é um importante instrumento não só para reduzir processo, como também para disseminar a cultura do acordo. Qual a importância da conciliação? Pronto. A conciliação ela é uma forma de resolução de conflito. A forma ideal de resolução de conflito, na minha ótica, é a da jurisdição, a da que o Estado diz de quem é o direito. Mas também nós temos hoje um movimento para formar uma cultura diferente, em que o acordo ele é necessário. Então, essa central, né, ela está hoje entregue à doutora Natália Gondim, e nós vamos dar todo apoio a ele, de forma em que
possa efetivamente se dar um retorno, se ter um retorno. Então, é preciso também criar a cultura de que o juiz mande o seu processo, né, e que as partes procurem o fórum e manifestem a sua intenção de conciliar. E isso, quando é feito a essa central, o processo vem da vara e a central vai, através dos seus profissionais, tentar esse acordo. Então, é necessário também formar uma cultura de que o acordo é uma forma de resolução de conflito, mas também é necessário treinar servidores para conduzir esta forma de resolução de conflito. Porque a conciliação, ela não é apenas sentar à mesa e dizer, você quer fazer acordo com fulano? Então, isso requer uma técnica. Né? E não pode ser uma coisa a priorística. Uma das coisas que eu tenho combatido é que nós temos que profissionalizar o judiciário. E profissionalizar a vara, a unidade judiciária, mas também profissionalizar esse tipo de resolução de conflito, que não é só do processo, que é o da conciliação. As pessoas também têm que entender que cada um cede um pouquinho. Sim, a conciliação ela requer obrigatoriamente que você abra mão de parte da sua proposta e fulano também abra mão de parte da sua proposta. E aí entra o profissional habilitado, né, para conduzir esse acordo de tal forma que vá avançando até chegar a um bom termo na resolução. Não pode ser apenas alguém designado para ir fazer a conciliação. Ele tem que ser treinado. São 2 pontos aí. A formação de uma cultura de que a resolução de conflito, né, a conciliação é uma resolução de conflito, é uma forma de você resolver seu conflito, mas também é necessário treinar o servidor, né, para que ele possa conduzir. Né, tanto o servidor, como também o magistrado, porque na nossa formação, nós não temos a formação da conciliação. É uma coisa muito recente, precisa ser também tratada e precisa ser também possibilitado um aperfeiçoamento desse lado. Agradeço a presença dos senhores. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Outras notícias da Justiça Estadual você confere no www.tjce.jus.br. O nosso Twitter é @TJCENoticias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.